Olá, paz seja convosco. É uma alegria dar as boas-vindas aos acadêmicos do curso de Teologia, especialmente aqueles que se dedicarão à disciplina desafiadora e crucial da pastoral urbana. Neste cenário tão complexo e dinâmico das cidades, onde as vidas de milhões se entrelaçam, é imperativo compreendermos a importância de uma abordagem pastoral profundamente contextualizada. É esse o propósito da disciplina que estamos prestes a embarcar juntos. Ao longo deste curso, mergulharemos nas particularidades das realidades urbanas, buscando capacitar cada aluno a se relacionar de forma efetiva com o ambiente urbano. As cidades são desafios, mas também oportunidades para manifestarmos o amor de Deus de maneira marcante. Lembremos sempre das palavras sábias do apóstolo Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 2:15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A dedicação aos estudos não é apenas um dever acadêmico, mas um passo crucial para sermos obreiros aprovados no campo da pastoral urbana. Que este curso seja não apenas um exercício intelectual, mas uma experiência transformadora que impacte não apenas o conhecimento teórico, mas também a prática amorosa e efetiva nas cidades onde Deus nos coloca como agentes de sua graça. Estou ansioso para caminhar junto com vocês nessa jornada de descoberta e aplicação prática. Que a paz de Deus esteja conosco e que, ao final deste curso, possamos ser obreiros aprovados que influenciam positivamente as cidades que tanto necessitam do amor e da sabedoria do nosso Senhor. Boa aula! É um prazer estar aqui hoje para discutir o fascinante tema da urbanização e seu impacto no desenvolvimento das cidades. Nos próximos slides, vamos explorar o conceito de urbanização, a história das cidades e o papel das igrejas nesse contexto. Vamos começar nossa jornada compreendendo o que é urbanização e como ela molda o cotidiano das pessoas que vivem nas cidades. Para isso, é fundamental fazer algumas perguntas-chave, como o que é uma cidade e como a urbanização afeta a vida dos moradores da cidade. A urbanização é um fenômeno global que envolve o êxodo rural e a migração para os centros urbanos. Hoje, cerca da metade da população mundial vive em cidades, e no Brasil, essa tendência não é diferente. Vamos explorar o impacto da urbanização em nosso país, que deixou de ser essencialmente rural nas últimas décadas. Agora que compreendemos a importância de estudar a história de uma cidade, vamos avançar para o próximo ponto crucial, o estudo do papel e da história da igreja na cidade. Para uma cidade, entender a história da igreja é fundamental. Devemos investigar quem foi o fundador da igreja, qual era a visão missionária naquela época e como essa visão se relaciona com a cidade como um todo. Além disso, é essencial analisar a relação atual entre a igreja e a cidade. A igreja está trabalhando principalmente para seus membros ou está mobilizada para missões e ações comunitárias? Quais desafios ela enfrenta? Quais serviços são oferecidos para promover o evangelismo e beneficiar a cidade e seus habitantes? Outro aspecto relevante é entender como os líderes espirituais funcionam na igreja. A liderança espiritual é centralizada em um pastor ou assume uma dimensão coministerial em vários serviços? Todos esses fatores são cruciais para o desenvolvimento de projetos missionários e pastorais eficazes em um ambiente urbano. Vamos explorar mais a fundo o papel da igreja na cidade e como ela interage com a comunidade. Avance para o próximo slide para continuarmos. Agora que discutimos a importância de compreender a história da cidade e o papel da igreja nela, é hora de aprofundarmos nosso conhecimento sobre um tópico fundamental para esse contexto, o conceito de urbanização. Urbanização é um termo fundamental quando se trata do desenvolvimento das cidades. O que exatamente isso significa? A urbanização é o processo de crescimento e expansão das áreas urbanas, ou seja, a transformação de áreas rurais em cidades, comumente envolvendo o aumento da população e a criação de infraestruturas urbanas, como estradas, edifícios, escolas, hospitais e muito mais. Esse fenômeno tem um impacto significativo na sociedade, consequentemente, na vida da igreja e das atividades pastorais. À medida que as cidades crescem,
os desafios e as oportunidades também aumentam. A urbanização pode levar à diversidade cultural, às disparidades socioeconômicas, à falta de habitação, à necessidade de mais serviços e muito mais. Compreender o conceito de urbanização nos permite identificar melhor as necessidades da comunidade e planejar estratégias pastorais e missionárias que atendam a essas demandas. Portanto, é fundamental para qualquer esforço de engajamento da igreja na cidade. No próximo slide, vamos explorar como a urbanização afeta a dinâmica da comunidade e quais são os principais desafios e oportunidades que ela apresenta para nossa missão. Vamos lá! A urbanização é um processo complexo que vai muito além do crescimento das cidades. Como discutimos anteriormente, ela traz consigo uma série de implicações sociais, econômicas e políticas que afetam profundamente a vida das pessoas, e por extensão, o papel da igreja na cidade. Agora, vamos explorar algumas dessas implicações em maior detalhe. À medida que uma área se urbaniza, vemos mudanças significativas em diversos aspectos. Vamos focar em 3 delas: implicações sociais, econômicas e políticas. Implicações sociais. A urbanização muitas vezes resulta na diversificação da população, com pessoas de diferentes origens, culturas e religiões convivendo nas cidades. Isso pode criar oportunidades para a construção de comunidades mais ricas e diversas, mas também pode levar a desafios de integração e compreensão. A igreja tem um papel importante na promoção do diálogo intercultural e na construção de pontes entre diferentes grupos. Implicações econômicas. O crescimento das cidades frequentemente está ligado a oportunidades econômicas, atraindo pessoas em busca de emprego e uma vida melhor. No entanto, também pode resultar em disparidades socioeconômicas significativas, com áreas de extrema riqueza contrastando com bolsões de pobreza. A igreja tem a responsabilidade de auxiliar os menos favorecidos, fornecendo apoio social, educação e oportunidades de emprego. Implicações políticas. As cidades frequentemente se tornam centros de poder e tomada de decisões políticas. É crucial para a igreja entender o contexto político da cidade e como ela pode influenciar políticas públicas para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Além disso, a urbanização também pode estar associada a problemas como a pobreza e a violência. Como a igreja pode ser um agente de mudança positiva nessas questões? Vamos explorar isso em detalhes nos próximos slides. Este slide é fundamental para nos prepararmos para discutir como a igreja pode enfrentar os desafios resultantes da urbanização e desempenhar um papel significativo na transformação da cidade. Continuaremos nossa jornada nos próximos slides. Vamos mergulhar em um tópico particularmente fascinante, ao mesmo tempo, desafiador: as megacidades. O nosso mundo está passando por uma transformação impressionante com o crescimento desses centros urbanos gigantescos. Vamos explorar o que são as megacidades e os desafios que representam para a sociedade, claro, para a missão da igreja nas cidades. O que são megacidades? Megacidades são, essencialmente, cidades com uma população de mais de 10 milhões de habitantes. Elas são caracterizadas por sua densidade populacional e influência significativa em níveis regionais, nacionais e até globais. Exemplos notáveis incluem Tóquio, Xangai, Mumbai e São Paulo. Crescimento populacional nas megacidades. O crescimento das megacidades é notável. À medida que as pessoas buscam oportunidades econômicas e uma vida urbana, essas cidades continuam a crescer. Essa aglomeração de pessoas traz consigo uma série de desafios, desde a necessidade de infraestrutura, como moradia e transporte, até problemas sociais, como pobreza, desigualdade e acesso limitado a serviços essenciais. O papel da igreja em megacidades. A igreja desempenha um papel crucial nas megacidades. Ela é uma força de estabilidade, esperança e orientação em meio a ambientes urbanos muitas vezes caóticos. A igreja pode se envolver em ações sociais, como fornecer assistência a populações carentes e marginalizadas, além de trabalhar para promover a paz, a justiça e a unidade em comunidades urbanas diversificadas. Como discutimos anteriormente,
Compreender a história, a cultura e os desafios específicos de uma cidade é fundamental para que a Igreja possa cumprir sua missão de uma maneira relevante e eficaz. Este slide nos ajuda a entender a magnitude do desafio que as megacidades representam e, ao mesmo tempo, ressalta a importância da presença da Igreja nesses contextos urbanos únicos. Continuaremos a explorar os aspectos práticos do trabalho da Igreja nas megacidades nos próximos slides. Vamos abordar outro aspecto fundamental da urbanização e das mudanças que estão ocorrendo no mundo, as cidades globais. Estas são cidades que exercem uma influência significativa na economia, na cultura e na política global. Elas desempenham um papel crucial na era da globalização e, portanto, têm implicações importantes para a missão da Igreja nas cidades. Vamos explorar o que exatamente são as cidades globais e como elas impactam nosso mundo. O que são cidades globais? Cidades globais, às vezes chamadas de cidades mundiais, são aquelas que se destacam em nível internacional. Elas são centros financeiros, culturais e políticos e têm uma influência que ultrapassa suas fronteiras nacionais. Exemplos notáveis incluem Nova York, Londres, Tóquio e Paris. Essas cidades abrigam sedes de corporações globais, organizações internacionais e são centros de cultura e mídia que moldam a opinião pública em escala global. O papel das cidades globais na globalização em um mundo cada vez mais interconectado, as cidades globais são os motores da globalização. Elas facilitam o comércio internacional, a difusão de ideias e inovações, e desempenham um papel vital nas negociações diplomáticas e no progresso das relações internacionais. O que acontece nas cidades globais tem impacto em todo o mundo. Desafios e oportunidades para a Igreja. Para a Igreja, as cidades globais representam desafios e oportunidades únicos. Elas são pontos de encontro de culturas, religiões e perspectivas diversas. A Igreja pode desempenhar um papel importante na promoção da paz, do diálogo interreligioso e na oferta de apoio espiritual em ambientes de alta pressão. Além disso, essas cidades muitas vezes são locais onde as questões de desigualdade econômica são muito visíveis, o que apresenta oportunidades para a Igreja se envolver em ações sociais e de justiça. Portanto, compreender o papel e a influência das cidades globais é essencial para a missão da Igreja no contexto da globalização. Este slide nos ajuda a destacar como as cidades globais estão no centro das mudanças do nosso mundo e por que a Igreja deve estar atenta a essas dinâmicas em constante evolução. Continuaremos a explorar outros aspectos da missão da Igreja nas cidades em slides posteriores. Vamos entrar no cerne do nosso estudo e discutir o que, de fato, constitui uma cidade. Compreender as características e definições de uma cidade é essencial para qualquer discussão sobre urbanização e seu impacto. Vamos explorar o que torna uma área urbana e como podemos distinguir uma cidade de outras formas de assentamentos humanos. O que constitui uma cidade? Definir uma cidade pode ser mais complexo do que parece à primeira vista, pois as definições podem variar de acordo com critérios geográficos, populacionais, políticos e culturais. No entanto, em termos gerais, uma cidade é uma área densamente povoada, caracterizada por alta densidade populacional. As cidades geralmente têm uma concentração significativamente maior de pessoas em comparação com áreas rurais ou suburbanas. Essa densidade é o que cria a vitalidade e a energia únicas das cidades. Infraestrutura desenvolvida. As cidades têm sistemas de infraestrutura mais complexos, como redes de transporte, eletricidade, água e esgoto, que são essenciais para sustentar uma grande população. Atividades econômicas diversificadas. As cidades são centros de comércio, indústria, educação e cultura. Elas abrigam uma ampla gama de atividades econômicas e oportunidades de emprego. Instituições políticas e culturais. As cidades frequentemente são centros de governo, educação superior, arte e cultura, abrigando instituições importantes, como prefeituras, universidades e museus. Diversidade cultural e étnica. Devido à atração de oportunidades, as cidades tendem a ser culturalmente diversas, com habitantes de origens étnicas e culturais variadas. Por que isso é importante?
Entender o que caracteriza uma cidade é fundamental porque, à medida que mais áreas se urbanizam, é essencial diferenciar entre áreas urbanas e rurais para fins de planejamento urbano, alocação de recursos e tomada de decisões políticas. Além disso, a missão da Igreja nas cidades deve levar em consideração as características específicas das áreas urbanas em comparação com as áreas rurais. Este slide nos ajuda a estabelecer uma base sólida para nossa discussão sobre as cidades e sua relação com a missão da Igreja. Nas próximas partes da apresentação, aprofundaremos ainda mais em questões específicas relacionadas a cidades e urbanização. Vamos retroceder no tempo e explorar a história fascinante das cidades. Compreender como as cidades evoluíram ao longo dos séculos é fundamental para apreciar o seu papel nas sociedades contemporâneas. Esta viagem histórica nos ajudará a contextualizar as questões urbanas que discutimos até agora. A origem das cidades. As primeiras cidades surgiram há milhares de anos, no final do período neolítico, quando as sociedades humanas começaram a se estabelecer de maneira mais permanente e adotar práticas agrícolas. Anteriormente, a maioria das pessoas vivia em grupos nômades, mas com o desenvolvimento da agricultura, as comunidades sedentárias começaram a prosperar. Antigas civilizações e cidades. Diversas antigas civilizações contribuíram para o desenvolvimento das cidades, como Mesopotâmia, considerado o berço da urbanização, as cidades mesopotâmicas, como Ur e Babilônia, foram centros de comércio e cultura. Egito Antigo. O Egito era conhecido por suas cidades, como Tebas e Alexandria, que desempenharam papéis vitais na história do mundo antigo. Grécia e Roma Antigas. Atenas, Roma e outras cidades gregas e romanas moldaram a política, a filosofia e a arquitetura. Idade Média e o Renascimento Urbano. Após o declínio do Império Romano, a Europa passou por um período em que a urbanização diminuiu, e as pessoas se dispersaram em áreas rurais. No entanto, durante o Renascimento Urbano, as cidades começaram a se recuperar, e a história das cidades ganhou um novo capítulo com o florescimento do comércio, da cultura e da tecnologia. A Revolução Industrial e as cidades modernas. A Revolução Industrial, no século XVIII, trouxe mudanças drásticas para as cidades. A urbanização acelerou à medida que as pessoas migraram em busca de empregos nas fábricas, levando à explosão populacional nas áreas urbanas. Cidades no século XX e além. No século XX, as cidades se tornaram o epicentro de atividades econômicas, políticas e culturais. Hoje, as cidades enfrentam desafios como o crescimento populacional, a urbanização desenfreada, a desigualdade social e questões ambientais. Compreender a história das cidades nos fornece uma perspectiva valiosa sobre como chegamos onde estamos hoje. Além disso, nos ajuda a avaliar o papel da Igreja em meio a essas mudanças e desafios urbanos. Vamos continuar a explorar esse tema ao longo da nossa apresentação. Vamos mergulhar na vida cotidiana nas cidades e explorar a complexidade que caracteriza o nosso ambiente urbano. O objetivo aqui é compreender como as cidades funcionam diariamente, o que nos ajudará a apreciar melhor os desafios e oportunidades que se apresentam à Igreja e às missões urbanas. A rotina das pessoas nas cidades. O dia a dia nas cidades é caracterizado por uma agitação constante. Milhões de pessoas se deslocam para o trabalho, escola e outras atividades diárias, o que cria um ambiente de movimento constante. A diversidade é uma marca registrada das cidades. As cidades abrigam pessoas de diversas origens étnicas, culturas, religiões e estilos de vida. Essa diversidade é um dos elementos que torna as cidades tão ricas e complexas. Desafios da vida urbana. Nas cidades, enfrentamos desafios como o trânsito congestionado, a habitação superlotada e questões de saúde pública. A urbanização rápida muitas vezes leva a uma infraestrutura inadequada para atender às necessidades da população. A competição por recursos, empregos e moradia pode ser intensa, levando a problemas de desigualdade social, pobreza e falta de acesso a serviços básicos. A complexidade da interação social. Nas cidades, a interação social é complexa e multifacetada. Pessoas de diferentes origens se cruzam,
interagem e, às vezes, enfrentam desafios de comunicação e compreensão mútua. As cidades também são centros de inovação, cultura e educação. Elas abrigam museus, universidades, empresas e uma variedade de oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Compreender o dia a dia nas cidades é crucial para nossa discussão, pois nos permite avaliar como a igreja pode se envolver de maneira eficaz e relevante na vida das pessoas que vivem nesses ambientes urbanos complexos. Nos próximos slides, discutiremos o papel da igreja na cidade e como ela pode fazer a diferença. No slide anterior, exploramos o dia a dia nas cidades e a complexidade que envolve a vida urbana. Agora, daremos um passo atrás no tempo para analisar o desenvolvimento das cidades ao longo da história. O objetivo deste slide é apresentar uma visão geral do crescimento e evolução das cidades, o que é fundamental para compreender os desafios e oportunidades que enfrentamos nas áreas urbanas hoje. A evolução das cidades. As cidades têm uma longa história que remonta a milhares de anos. Elas começaram como pequenos assentamentos e evoluíram ao longo do tempo devido a vários fatores, como a agricultura, o comércio e as mudanças sociais. No mundo antigo, civilizações como a Suméria, egípcia e grega viram o surgimento de cidades importantes, como Uruk, Tebas e Atenas. Essas cidades desempenharam papéis significativos na história e cultura dessas sociedades. A Revolução Industrial e o crescimento urbano. A Revolução Industrial, que teve início no século XVIII, marcou um ponto de virada importante na história urbana. As fábricas e indústrias cresceram rapidamente, atraindo uma grande migração de áreas rurais para as cidades em busca de empregos. Esse crescimento desordenado levou ao surgimento das primeiras áreas urbanas densamente povoadas, muitas vezes sem infraestrutura adequada. O século XIX viu o surgimento de megacidades industriais, como Manchester e Nova York. Desafios e oportunidades atuais. Hoje, enfrentamos desafios e oportunidades únicas devido ao crescimento acelerado das cidades em todo o mundo. A urbanização continua a um ritmo sem precedentes, com megacidades como Tóquio, São Paulo e Lagos atraindo milhões de habitantes. Compreender como as cidades se desenvolveram ao longo da história nos ajuda a traçar um panorama do futuro. Precisamos considerar como as cidades continuarão a crescer, como a tecnologia moldará a vida urbana e como podemos enfrentar os desafios que isso traz. Este conhecimento histórico é essencial para a discussão de como a igreja pode se envolver nas cidades em constante evolução e criar estratégias para atender às necessidades espirituais e sociais das pessoas que nelas vivem. Nos próximos slides, discutiremos o papel da igreja na cidade e como ela pode contribuir para o desenvolvimento urbano. Agora, adentraremos em um aspecto essencial relacionado ao tema, a entrada do Evangelho nas cidades. É crucial entender como a mensagem cristã se espalhou e influenciou as áreas urbanas ao longo dos séculos. O Evangelho nas cidades antigas. O cristianismo tem raízes profundas nas cidades antigas. Desde seu início, a mensagem do Evangelho foi disseminada em áreas urbanas do Império Romano e do Oriente Médio. Nas cidades da Antiguidade, como Roma, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, comunidades cristãs se formaram e começaram a pregar os ensinamentos de Jesus. As sinagogas judaicas nas cidades também desempenharam um papel na disseminação do cristianismo. Razões para o sucesso nas cidades. Várias razões contribuíram para o sucesso do Evangelho nas cidades antigas. A proximidade das pessoas nas áreas urbanas facilitou a propagação das mensagens e ideias. Além disso, as cidades eram centros de comércio, comunicação e cultura, tornando-as locais ideais para a divulgação do Evangelho. Os apóstolos e outros pregadores podiam alcançar públicos diversos e influentes. Desafios e oportunidades contemporâneas. Hoje, à medida que a maioria da população mundial reside em áreas urbanas, o papel da igreja nas cidades continua a ser de extrema importância. Os desafios e oportunidades evoluíram, mas o mandato de compartilhar a mensagem do Evangelho permanece inalterado.
Discutiremos nos próximos slides como a igreja pode se envolver eficazmente nas cidades contemporâneas, abordando questões relevantes e oferecendo apoio espiritual e social. Compreender como o Evangelho se espalhou nas cidades antigas serve como inspiração e orientação para as estratégias da igreja nos dias de hoje. A história da entrada do Evangelho nas cidades é um testemunho do impacto que a fé cristã pode ter na vida das pessoas, independentemente da época ou do contexto urbano. A transição do Brasil do cenário rural para o cenário urbano. Vamos estabelecer uma visão geral do processo de urbanização que o Brasil tem experimentado. Como todos sabemos, o Brasil começou seu processo de urbanização no século XIX, um momento fundamental na história do país. Ao olhar para nossas cidades hoje, vemos uma paisagem comum, caracterizada por grandes edifícios, mansões e favelas que se estendem até a periferia. E para compreendermos essa transição, é fundamental observar o que está acontecendo nas cidades brasileiras. Aqui, em nosso país, a urbanização trouxe à tona um fenômeno notável, as favelas. Mas, como vocês verão, esse processo não é exclusivo do Brasil, é um fenômeno global. No primeiro mundo, especialmente na Europa, a Revolução Industrial desempenhou um papel crucial no início da urbanização. Inicialmente, as cidades não eram populosas, e a força de trabalho era atraída das áreas rurais. No entanto, assim como no Brasil atual, as condições de vida nas cidades eram muitas vezes precárias. Hoje, o crescimento populacional é um desafio global, e no Brasil, mais de 52 milhões de pessoas vivem em favelas. As projeções das Nações Unidas indicam que até 2030, 2 bilhões de pessoas em todo o mundo viverão em favelas. Então, qual é o papel da igreja nessa situação desafiadora? Como podemos lidar com os problemas que surgem durante essa transição? Nosso objetivo nesta apresentação é entender melhor essas dinâmicas e explorar o papel da igreja na compreensão e enfrentamento dessas mudanças. Este é apenas o começo de nossa jornada, e agora vamos avançar para os próximos slides, onde aprofundaremos esses tópicos. Obrigado por me acompanharem neste caminho. Vamos examinar mais de perto como o processo de urbanização afetou o Brasil e sua população, especialmente no que diz respeito às favelas. Agora, vamos dar um passo adiante e mergulhar no impacto que o processo de urbanização teve no Brasil, particularmente no que diz respeito ao surgimento das favelas. A imagem deste slide é uma representação visual poderosa dessa mudança. Se olharmos para a imagem à esquerda, vemos uma favela no Brasil contemporâneo. Ela reflete o que muitas das nossas cidades se tornaram, com áreas densamente povoadas e infraestrutura precária. Essas comunidades frequentemente enfrentam desafios relacionados à habitação inadequada, falta de acesso a serviços essenciais e qualidade de vida limitada. Para entender melhor como chegamos a esse ponto, podemos olhar para a imagem à direita, que retrata uma favela do século XIX na Europa. Assim como no Brasil, a urbanização nesses lugares começou como resultado da Revolução Industrial. Poucas pessoas viviam nas cidades no início desse processo, e os trabalhadores eram atraídos das áreas rurais para as indústrias em crescimento. Essa migração maciça trouxe consigo desafios semelhantes aos que vemos nas favelas brasileiras hoje. Falta de moradia adequada, condições insalubres e áreas superlotadas se tornaram comuns, e a qualidade de vida era frequentemente baixa. Agora, você pode estar se perguntando qual é o papel da igreja nessa situação, especialmente quando esses desafios parecem estar aumentando globalmente. E é uma pergunta válida que exploraremos mais adiante na nossa apresentação. Mas antes de chegarmos a isso, vamos continuar nossa jornada, pois ainda temos muito a descobrir sobre a transição do Brasil do rural para o urbano e como essa transição está moldando nosso país. Nos próximos slides, iremos explorar as características dessas mudanças e suas implicações. Fiquem conosco! Vamos dar uma olhada nos números atuais e no crescimento das favelas no Brasil, o que é crucial para compreender a extensão deste fenômeno. À medida que continuamos nossa exploração sobre a transição do Brasil do mundo rural para o urbano, é vital entender a escala do crescimento das favelas em nosso país.
Este é um dos aspectos mais notáveis dessa transição. Nosso próximo slide apresenta gráficos ou imagens que representam esse crescimento. Vamos dar uma olhada nos números atuais, que são surpreendentes. Mais de 10 milhões de brasileiros vivem em favelas, de acordo com dados do governo brasileiro, IBGE. Isso é um número impressionante. E, de acordo com um estudo das Nações Unidas, a projeção é ainda mais impactante. Até 2030, estima-se que 2 bilhões de pessoas em todo o mundo viverão em favelas, e destas, cerca de 180 milhões estarão na América Latina. Especificamente no Brasil, aproximadamente 52,3 milhões de pessoas vivem em favelas. Isso demonstra que as favelas não são apenas um fenômeno local, mas uma parte significativa de nossa sociedade. Qual é o papel da Igreja em meio a essa situação? Como a Igreja pode oferecer suporte e auxílio para aqueles que vivem nessas condições desafiadoras? Estas são perguntas importantes que continuaremos a abordar ao longo da nossa apresentação. Este slide nos ajuda a visualizar o cenário em que nos encontramos, e nos fornece uma base sólida para discutir as implicações e o papel da Igreja na vida das pessoas que vivem nas favelas brasileiras. O papel da Igreja nas comunidades carentes. Vamos explorar o importante tópico do envolvimento da Igreja nas favelas e como ela pode desempenhar um papel fundamental no apoio a essas comunidades necessitadas. Conforme avançamos na nossa discussão sobre a transição do Brasil do mundo rural para o urbano e o crescimento das favelas, chegamos a um ponto crucial: o papel da Igreja nas comunidades carentes. Este slide nos levará a uma reflexão sobre como a Igreja pode desempenhar um papel vital no apoio às pessoas que vivem em favelas. A imagem aqui nos mostra exemplos concretos do envolvimento da Igreja nessas comunidades. Vemos igrejas que estão ativamente envolvidas em atividades de apoio, como distribuição de alimentos, programas de educação, assistência médica e aconselhamento. Essas instituições desempenham um papel importante em oferecer esperança e apoio àqueles que enfrentam desafios significativos. A Igreja, muitas vezes, tem uma forte presença nas favelas e é uma fonte de apoio emocional, espiritual e prático para as pessoas que enfrentam dificuldades. Isso é particularmente relevante, dado o grande número de pessoas que vivem nessas áreas. Nossa discussão sobre o papel da Igreja nessas comunidades carentes não termina aqui. Continuaremos a explorar como a Igreja pode se adaptar às necessidades locais, promover a comunicação e a solidariedade com os habitantes urbanos e desenvolver estratégias de evangelização eficazes. Este slide nos lembra da importância do trabalho que está sendo feito pelas igrejas nas favelas e da necessidade de apoiar esses esforços para promover uma mudança positiva na vida das pessoas que vivem nessas comunidades. Desafios enfrentados nas favelas. Vamos agora analisar mais de perto os desafios enfrentados pelas comunidades em favelas e a importância de entender essas questões. Ao explorar a transição do Brasil de um país predominantemente rural para uma nação urbana, é essencial que entendamos os desafios enfrentados pelas comunidades nas favelas. Este slide tem o propósito de destacar esses problemas. A imagem que você vê reflete a realidade cotidiana de muitas pessoas que vivem nas favelas brasileiras. Habitação precária, falta de infraestrutura e serviços básicos como água potável, eletricidade e saneamento são alguns dos principais desafios. A densidade populacional nessas áreas é alta, e as condições de vida são muitas vezes difíceis. A falta de serviços essenciais torna a vida ainda mais complicada para os moradores dessas comunidades. Esses desafios não podem ser subestimados. É fundamental que as autoridades, organizações da sociedade civil e a Igreja estejam cientes dessas questões para poderem tomar medidas que melhorem a qualidade de vida e proporcionem oportunidades para as pessoas que vivem nas favelas. Nos próximos slides, continuaremos a discutir como enfrentar esses desafios e criar soluções eficazes, trabalhando em conjunto com as comunidades e instituições locais. Este slide nos lembra da necessidade de compreender as complexas condições de vida nas favelas e da importância de buscar soluções que possam trazer melhorias tangíveis para essas comunidades. Para compreender plenamente o impacto da urbanização no Brasil,
é fundamental comparar as características do modo de vida rural tradicional com o mundo urbano. Este slide nos ajudará a fazer essa comparação. O mundo rural tradicional, como mencionado anteriormente, estava fortemente ligado à agricultura e agropecuária. A maioria dos habitantes rurais dedicava-se a essas atividades. Os ciclos naturais e a força produtiva da natureza ditavam o ritmo de trabalho nesse mundo. Além disso, essas comunidades tendiam a ser etnicamente e culturalmente homogêneas, com uma mobilidade social limitada. No entanto, com a migração para o mundo urbano, houve mudanças significativas. As atividades econômicas se diversificaram, com um foco não apenas na agricultura, mas também na indústria e em uma ampla gama de serviços. A dependência da natureza diminuiu, e a temporalidade do trabalho tornou-se mais orientada pelo calendário humano. As populações nas cidades tornaram-se mais densas, e a diversidade étnica e cultural se tornou uma característica marcante. A mobilidade social aumentou, com diversas profissões e oportunidades de ascensão social. As interações sociais também se ampliaram, já que as pessoas nas cidades se relacionam com um número maior de indivíduos e recursos sociais. Neste slide, usamos tabelas e imagens para ilustrar essas diferenças de maneira visual e clara. Essa análise é essencial para compreender como as mudanças na estrutura da sociedade afetaram o Brasil durante sua transição do mundo rural para o mundo urbano. Vamos continuar nossa análise nas próximas sessões, explorando mais profundamente as implicações dessa transição na sociedade e na Igreja. Este slide nos ajuda a visualizar as transformações sociais significativas que ocorreram durante o processo de urbanização no Brasil. Neste slide, exploraremos as características distintas do modo de vida rural tradicional no Brasil. Entender esses aspectos é fundamental para compreender o impacto da transição do mundo rural para o urbano. Primeiramente, no mundo rural tradicional, as atividades econômicas estavam diretamente ligadas à agricultura e à agropecuária. Praticamente toda a população dedicava-se a essas atividades, e o ritmo de trabalho estava estritamente ligado aos ciclos naturais, que ditavam os ritmos de produção. Além disso, a força produtiva da natureza era a força motriz por trás dessas atividades, com o trabalho humano complementando-a. Quanto à demografia, as populações rurais estavam dispersas no espaço. Isso significa que as densidades demográficas eram mais baixas do que nas áreas urbanas. Essa distribuição era uma consequência direta da necessidade de terras para a produção, o que limitava grandes concentrações de pessoas. No que diz respeito à estrutura social, as comunidades rurais tendiam a ser mais homogêneas em termos de origens étnicas e culturais em comparação com as populações urbanas. A mobilidade social era praticamente inexistente, os indivíduos nasciam em uma classe social e morriam nela, assim como seus antepassados e descendentes. As interações sociais eram restritas em termos de números de pessoas e recursos sociais com os quais os habitantes rurais se relacionavam. Neste slide, usamos o primeiro quadro de comparação para destacar essas características. Isso nos dá uma visão mais clara de como o modo de vida no mundo rural era profundamente influenciado pela natureza e pelos ciclos naturais. Essa compreensão é crucial para contextualizar as mudanças significativas que ocorreram com a urbanização. Na próxima sessão, examinaremos as características do mundo urbano, a fim de comparar essas duas realidades e entender como a transição afetou a sociedade brasileira. Este slide ajuda a estabelecer as bases para nossa análise e comparação entre o mundo rural tradicional e o urbano no Brasil. Vamos agora prosseguir e explorar as características do mundo urbano, que apresentam contrastes notáveis com o que acabamos de discutir. Neste slide, aprofundaremos nosso entendimento das características do modo de vida urbano, que se desenvolveu como resultado do processo de urbanização no Brasil. Em contraste com o mundo rural tradicional que discutimos anteriormente, o mundo urbano é marcado por características notavelmente diferentes. Primeiramente, no que diz respeito às atividades econômicas, o mundo urbano é multifacetado. Nele, atividades industriais e diversos serviços prosperam e continuam a se diversificar quase indefinidamente. A natureza deixa de ser a força produtiva principal,
e os ritmos de trabalho são determinados principalmente pela sociedade humana. Em relação à demografia, as populações urbanas são concentradas espacialmente, resultando em altas densidades demográficas. Esse contraste com as áreas rurais reflete a capacidade das cidades de atrair e abrigar grandes números de pessoas. No que se refere à estrutura social, a sociedade urbana é caracterizada pela diversidade em termos de origens étnicas e culturais. Ao contrário das comunidades rurais mais homogêneas, as cidades abrigam uma multiplicidade de culturas e origens. Um ponto fundamental a ser destacado é a mobilidade social. Nas áreas urbanas, a mobilidade social é uma realidade. A presença de múltiplas atividades econômicas significa várias profissões e, consequentemente, inúmeras possibilidades de ascensão social e mudança de classe. Além disso, as interações sociais no ambiente urbano são caracterizadas pela amplitude. O número de pessoas e recursos sociais com os quais os habitantes urbanos se relacionam é vasto, criando uma rede complexa de conexões. Neste slide, usamos o segundo quadro de comparação para destacar essas características distintas do mundo urbano. Essas diferenças representam uma transformação significativa no modo de vida das pessoas à medida que o Brasil transitou de uma nação predominantemente rural para uma nação urbana. É importante compreender essas características, pois elas moldam não apenas a vida cotidiana das pessoas, mas também as oportunidades, desafios e interações nas áreas urbanas. Na próxima sessão, discutiremos o impacto dessas mudanças na sociedade e exploraremos o papel da Igreja na adaptação a essa nova realidade urbana. Vamos continuar nossa jornada de descoberta e análise. Neste slide, adentraremos um terceiro quadro de comparação, que é de grande interesse quando se trata da transição do Brasil de uma nação predominantemente rural para uma nação urbana. No entanto, conforme mencionado anteriormente, essa transição não se limita apenas à migração do campo para a cidade. É importante reconhecer que também houve uma modernização do campo, que introduziu características únicas ao modo de vida rural tradicional. Vamos destacar algumas das principais características desse campo modernizado e urbano. Em relação às atividades econômicas, o campo modernizado ainda é predominantemente agrário, mas ele se estende para além da produção e criação agrícolas. Com a ajuda da tecnologia, houve uma transição para o processamento industrial de produtos agrícolas, como, por exemplo, a produção de álcool. Isso indica a incorporação de técnicas e processos industriais no âmbito rural. A dependência da natureza diminuiu significativamente no campo modernizado. Os ritmos de trabalho e temporalidades tornaram-se cada vez mais humanos, as atividades passaram a ser ditadas pelo progresso tecnológico e não mais pelos ciclos naturais, assim como ocorre no mundo urbano. No que se refere à demografia, as populações no campo modernizado estão mais dispersas, com densidades demográficas mais baixas em comparação ao mundo rural tradicional. A modernização trouxe consigo uma diminuição do trabalho humano direto, pois máquinas e automação desempenham um papel crescente na produção agropecuária. A estrutura social no campo modernizado reflete uma sociedade diversificada em termos de origens étnicas e culturais. Muitos trabalhadores desse campo moderno residem nas cidades, tornando menos distinta a diferença entre homem rural e homem urbano. A mobilidade social também é uma característica proeminente do campo modernizado, com a modernização criando novas profissões técnicas, como operários de usinas de álcool, técnicos de informática, entre outros. Essas oportunidades aumentam as possibilidades de ascensão social e de troca de classe social. As interações sociais no campo modernizado são amplas, conectando os habitantes a territorialidades maiores. Mesmo quando habitam áreas rurais, os indivíduos estão conectados de várias formas, reduzindo o isolamento geográfico que caracterizava o homem rural. Em resumo, o campo modernizado e urbano representa uma fase de transição que não se enquadra estritamente no mundo rural tradicional nem no mundo urbano, mas incorpora características de ambos, destacando-se como um dos elementos mais singulares da evolução social brasileira. Essas mudanças drásticas do campo para a cidade e a modernização têm impacto direto nas dinâmicas sociais e nas interações das pessoas. A Igreja,
como discutiremos mais adiante, tem desempenhado um papel crucial na adaptação a essa nova realidade e na promoção da comunicação e solidariedade nas comunidades. Na próxima sessão, analisaremos o impacto dessas mudanças nas favelas e nas comunidades carentes e o que a Igreja pode fazer nesse contexto. Vamos continuar nossa exploração dos desafios e oportunidades trazidos pela transição do Brasil para um país predominantemente urbano. Sigamos adiante. Neste ponto, chegamos a um dos aspectos mais complexos e impactantes da transição do Brasil de uma nação predominantemente rural para uma nação urbana, a migração do campo para a cidade. Durante a migração rural-urbana, os sujeitos são mobilizados em busca da sobrevivência e da satisfação de necessidades básicas, como trabalho, moradia, educação e saúde. Essa migração não é apenas uma mudança geográfica, mas também uma mudança drástica no estilo de vida e nas condições de vida. Vale ressaltar que, embora existam vários motivos para a migração, como luto ou doença, o fator central que emerge dos relatos é a busca por trabalho e melhores condições de vida. O trabalho é o elemento que impulsiona essa migração. Por que isso é relevante para a nossa discussão? Por que o papel da Igreja se torna ainda mais crucial em tempos de transição como esse? Se as pessoas na Igreja não se sentirem mais úteis ou acolhidas, correm o risco de se desvincular de sua fé e comunidade. No entanto, a Igreja tem a capacidade única de fornecer apoio espiritual, emocional e prático durante essa transição. Através de programas de apoio, orientação espiritual e práticas de solidariedade, a Igreja pode desempenhar um papel vital para ajudar as pessoas a se adaptarem a esse ambiente urbano muitas vezes desafiador. Além disso, é importante lembrar que a urbanização não é apenas um desafio, mas também uma oportunidade. A diversidade e a densidade populacional das cidades criam um terreno fértil para a disseminação da mensagem da Igreja e a promoção de valores de empatia, solidariedade e justiça social. Conforme avançamos para as próximas sessões, exploraremos o impacto da urbanização nas favelas e comunidades carentes e discutiremos em detalhes o papel da Igreja nesse contexto. Vamos continuar nossa jornada de compreensão e solidariedade com aqueles que enfrentam desafios na transição do campo para a cidade. À medida que chegamos ao final desta apresentação, quero lembrar a todos nós da importância crítica de entender e apoiar aqueles que passam pela transição do modo de vida rural para o urbano no Brasil. Vimos como a urbanização afetou o país, levando ao crescimento das favelas e à necessidade de a Igreja desempenhar um papel ativo na promoção da esperança, justiça e solidariedade. Esta imagem que você vê no slide representa a esperança que a Igreja e a comunidade podem trazer a essas pessoas. Ela simboliza a ideia de que, apesar dos desafios, existe a promessa de uma vida melhor e mais justa nas cidades. Através do apoio espiritual, social e emocional, a Igreja pode ser uma fonte de esperança e força para aqueles que enfrentam essa transição. Concluindo, gostaria de enfatizar que a Igreja desempenha um papel essencial na compreensão e enfrentamento das mudanças sociais, econômicas e culturais que ocorrem durante a urbanização. À medida que mais pessoas se mudam para as cidades, a Igreja pode ser um farol de apoio e compreensão, adaptando-se às necessidades locais e oferecendo soluções que promovam a justiça, a igualdade e a empatia. Ao refletir sobre o que discutimos hoje, espero que todos nós possamos levar adiante a mensagem de que a Igreja está presente para apoiar e ajudar na transição do Brasil para uma nação predominantemente urbana. Juntos, podemos enfrentar os desafios e criar um futuro mais brilhante para todos. Vamos mergulhar na discussão do desafio da pastoral urbana e explorar a relação da Igreja com as cidades modernas, um tópico de grande importância em nosso contexto atual. O desafio da pastoral urbana. Como mencionamos anteriormente, a maioria da população mundial agora vive em áreas urbanas. Isso cria um desafio significativo para a Igreja, pois ela deve se adaptar às necessidades e complexidades das cidades. A pastoral urbana envolve a adaptação das práticas religiosas e estratégias da Igreja para atender às demandas das áreas urbanas. Isso inclui alcançar uma população diversificada, lidar com problemas sociais complexos e criar um ambiente acolhedor para todos. A Igreja e as cidades modernas.
A relação entre a igreja e as cidades modernas é multifacetada. Por um lado, as igrejas desempenham um papel vital no fornecimento de apoio espiritual, social e comunitário nas cidades. Elas frequentemente mantêm programas de ajuda e iniciativas para lidar com desafios urbanos. Por outro lado, as igrejas também enfrentam desafios, como a secularização crescente em algumas áreas urbanas e a diversidade religiosa. Isso exige que a igreja seja adaptável e inclusiva, respeitando diferentes crenças e culturas. Estratégias para a pastoral urbana. Para lidar com o desafio da pastoral urbana, a igreja pode adotar estratégias que incluem integração na comunidade, estar presente e envolvido nas atividades locais. Atendimento às necessidades sociais, fornecer assistência às pessoas necessitadas nas cidades. Evangelização contextualizada, comunicar a mensagem cristã de maneira relevante para o contexto urbano. A igreja também deve manter uma atitude de diálogo e respeito em relação a outras crenças e culturas presentes nas cidades. Compreender a relação entre a igreja e a urbanização é crucial para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que as cidades modernas oferecem. A igreja desempenha um papel fundamental na vida urbana e na promoção de valores espirituais, éticos e sociais, independentemente do contexto em constante evolução. Neste slide, discutiremos os meios pelos quais a igreja pode efetivamente se envolver com as cidades e sua população na busca por uma pastoral urbana bem-sucedida. Este tópico é crucial, uma vez que a adaptação às complexidades das áreas urbanas exige abordagens específicas e estratégicas. Compreendendo os meios da pastoral urbana. Adaptação contextual. A primeira consideração fundamental é a necessidade de adaptar as estratégias e práticas da igreja ao contexto urbano específico. Isso significa entender a cultura, as preocupações e as necessidades das pessoas que vivem na cidade. Participação comunitária. A igreja deve estar profundamente envolvida na comunidade. Isso envolve a participação em eventos locais, apoio a iniciativas de desenvolvimento comunitário e a criação de laços estreitos com as pessoas que vivem na cidade. Ministérios sociais. Muitas cidades enfrentam problemas sociais complexos, como pobreza, falta de moradia e desigualdade. A igreja pode desempenhar um papel crucial na abordagem dessas questões por meio de ministérios sociais que oferecem apoio prático e ajuda às pessoas em situações difíceis. Evangelização contextualizada. Compreender como comunicar a mensagem cristã de uma maneira relevante para o contexto urbano é essencial. Isso pode envolver o uso de linguagem contemporânea, exemplos práticos e a abordagem das preocupações comuns das pessoas na cidade. Colaboração interdenominacional. Nas cidades, muitas denominações religiosas coexistem. A colaboração entre igrejas e grupos religiosos pode ser benéfica para enfrentar desafios comuns e maximizar o impacto. Promovendo a mensagem cristã nas cidades. Ao adotar esses meios da pastoral urbana, a igreja tem a oportunidade de se tornar um agente positivo de mudança nas cidades, promovendo valores espirituais e éticos, proporcionando apoio social e espiritual e contribuindo para a construção de comunidades mais fortes e coesas. Entender e implementar essas estratégias é essencial para que a igreja possa cumprir seu papel nas áreas urbanas e atender às necessidades de uma sociedade cada vez mais urbana e diversificada. À medida que chegamos ao último slide, é hora de sintetizar os principais pontos que discutimos ao longo desta apresentação sobre a relação da igreja com as cidades e o desafio da pastoral urbana. Além disso, incentivaremos algumas reflexões finais para consolidar o entendimento e a importância desse tópico. Principais pontos abordados. Urbanização e crescimento das cidades. Discutimos como as cidades estão crescendo rapidamente em todo o mundo devido ao processo de urbanização, apresentando oportunidades e desafios únicos para a igreja. História das cidades. Exploramos a história das cidades, desde os primórdios até os dias atuais, destacando a evolução das áreas urbanas e seus impactos. O papel da igreja na cidade. Consideramos o papel da igreja na cidade e como ela pode interagir com a comunidade de maneira significativa. Pastoral urbana e evangelização. Analisamos o desafio da pastoral urbana e a importância de comunicar a mensagem cristã de maneira contextualizada e relevante.
Megacidades e cidades globais. Abordamos as complexidades das megacidades e das cidades globais e como a Igreja pode responder a esses desafios. Meios da pastoral urbana. Exploramos estratégias práticas para envolver a Igreja com as cidades, incluindo adaptação contextual, participação comunitária, ministérios sociais e colaboração interdenominacional. Reflexões finais. A cidade é um ambiente dinâmico e diversificado que oferece inúmeras oportunidades para a Igreja influenciar positivamente a sociedade. A abordagem de uma única estratégia serve para todos não é eficaz nas áreas urbanas, onde a adaptação é fundamental. A Igreja tem o potencial de ser um farol de esperança, promovendo valores espirituais e éticos nas cidades modernas. Ao enfrentar desafios urbanos, a colaboração entre igrejas e grupos religiosos pode ter um impacto significativo. A pastoral urbana é um desafio contínuo, mas também uma oportunidade empolgante para a Igreja se envolver com a sociedade de maneira relevante. À medida que concluímos esta apresentação, convido todos a refletir sobre como suas comunidades e igrejas podem abraçar esse desafio e contribuir para o bem-estar das cidades em todo o mundo. Agradeço a todos por sua atenção e interesse neste tópico vital. Estamos prontos para responder a perguntas e continuar essa importante discussão. É um prazer receber o convite para participar da mesa redonda e abordar temas tão relevantes. Agradeço sinceramente pela oportunidade de compartilhar minhas ideias e, mais ainda, de ouvir as perspectivas valiosas dos demais participantes. No primeiro tema, exploraremos juntos a importância de compreender a história da cidade e seu papel na sociedade. Será uma oportunidade única para mergulhar nas raízes que moldam nosso presente urbano. No segundo tema, enfrentaremos os desafios da urbanização global, desde o crescimento populacional até questões sociais cruciais. Um diálogo necessário para entendermos as complexidades que as cidades enfrentam em escala mundial. O terceiro tema nos levará a uma reflexão profunda sobre a transição do Brasil de uma nação predominantemente rural para uma nação urbana. Uma jornada histórica que moldou nossa identidade e apresenta desafios únicos. Por fim, no quarto tema, abordaremos o maior desafio da pastoral urbana, divulgar a presença da Igreja na cidade e promover a comunicação e solidariedade com os habitantes urbanos. Uma discussão vital para o papel da Igreja em ambientes urbanos complexos. Estou ansioso para contribuir e aprender com todos vocês nesta mesa redonda. Que nossas reflexões possam iluminar caminhos e inspirar ações transformadoras. Agradeço novamente pela oportunidade e desejo a todos uma excelente semana, repleta de bênçãos. E, se você apreciou nossas discussões, considero uma honra tê-lo inscrito no meu canal para fortalecer ainda mais esse diálogo. Até breve!